Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor tem me dado... Eu estou com dois, é isso mesmo, é um para captação, né? Tá. Glória a Deus. O Senhor tem me dado uma palavra bem simples, mas que a igreja começou um pouco a esquecer e falar um pouco sobre isso. E isso pode fazer com que a gente esqueça quem a gente é para o mundo, quem a gente é para essa terra. Então, muitas vezes, porque é tão bom a gente saber o que temos, o que somos, o que podemos, que às vezes a gente esquece que a gente representa Cristo nessa terra. E eu quero te ajudar um pouco a lembrar. Esse relógio já acelerou, rapaz, que isso? Em nome de Jesus, está repreendido. Amém. Então, vou correr. Amém. Glória a Deus. Então, eu quero falar um texto que você provavelmente nunca ouviu. Ele é muito pouco conhecido na igreja. As pessoas conhecem muito pouco esse texto, falam muito pouco sobre ele. E talvez eu vou trazer uma grande revelação, porque você não deve conhecer esse texto. Mas a gente vai desvendar a Bíblia agora, porque você veio aqui receber essa revelação profunda. Abre lá comigo em João 3,16. Glória a Deus. Se você não conhece, eu vou te apresentar esse texto. Ele realmente é pouco falado na igreja. João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo, glória a Deus. Deus amou o mundo, diga comigo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo, diga todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não conhecia esse texto, levanta a mão. Glória a Deus. Poxa, achei que eu trazia uma revelação. Amém. Então, todo cristão conhece esse versículo. Todo cristão conhece esse versículo e a gente usa ele para falar do amor de Deus, para falar daquilo que Jesus Cristo representa, daquilo que ele foi para a humanidade, daquilo que ele é para a humanidade, mas muitas vezes a gente não se vê nesse texto. Então eu quero trazer para você um conhecimento maior desse texto, para que você possa usá-la de forma certa, para que você possa entender a sua participação nessa história. Antes de mais nada, é bom a gente lembrar que a Bíblia não é um livro comum. Amém, queridos? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os outros livros das outras religiões foram escritos por um homem. Então, por exemplo, o kardecismo foi o Allan Kardec que escreveu o livro. Nós vamos ver o Alcorão, também um homem escreveu. Nós vamos ver o Testemunha de Jeová, também um homem escreveu. Diferente disso, a gente crê num livro que mais de 40 homens escreveram, em culturas diferentes, momentos diferentes, fases diferentes de vida. Então, nós temos um livro sobrenatural. Por quê? Porque 40 pessoas diferentes escreveram esse livro em tempos diferentes, culturas diferentes, estações diferentes, e todos eles falam a mesma coisa. O que não é comum, precisa ser espiritual. Então, quando nós entendemos, né, que quem escreveu a Bíblia, quem inspirou a Bíblia foi o Espírito Santo, nós entendemos que esses homens não tinham como reproduzir o mesmo assunto com as mesmas características. Até porque uma parte deles vivia numa velha aliança, onde só havia a sombra de Cristo, e nós vivemos numa nova aliança, onde Jesus já tinha se revelado o caráter de Deus. Então, na velha aliança, o povo conhecia só o Deus do poder, o Deus eu sou. Então, se vivia, foi Deus. Se morria, foi Deus. Se ficava curado, foi Deus. Se ficava doente, foi Deus. Se tinha peste, foi Deus. Se a peste ia embora, foi Deus. Porque eles só conheciam o Deus poderoso. Eles não conheciam o caráter de Deus que Jesus apresentou para nós. Jesus veio trazer para nós que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, o mal não vem de Deus. Amém? E da onde vem o mal? Se Deus criou todas as coisas, quem criou o mal? Eu quero te ajudar, porque você pode pensar que foi Satanás, mas Satanás, na realidade,
Foi Lúcifer criado por Deus também. Então, Deus criou todas as coisas e disse que era bom. Então, você lá em Gênesis achou algum texto que diz que Deus criou alguma coisa e era mal? Não. A Bíblia vai começar dizendo que Deus é o Deus que cria, o Deus Bara, cria de todas as coisas. E cria como? Cria do nada. Eu e você podemos criar a partir de uma semente, mas Deus cria do nada. Então Deus é o Deus Bara, criou todas as coisas. E a Bíblia diz que havia trevas. Deus criou as trevas? Estava lá. E o que Deus criou? A luz. E o que são as trevas? A ausência da luz. Deus criou a doença? Deus criou a saúde. Criou o homem com saúde. E o que é a doença? Deus criou a falta? Deus criou fartura. E o que é a falta? Deus criou o mal? Deus criou o bem. E o que é o mal? Pronto. Tudo que é ausência de Deus é mal. Amém? E Deus criou a maldição? Deus criou a bênção. E o que é a maldição? A ausência da bênção. Quando a gente entende isso, fica mais fácil da gente compreender por que Deus não queria que o homem experimentasse da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o bem era o que ele tinha entregue e o mal, a ausência. O homem não precisava conhecer a ausência do que Deus criou. O homem não precisava conhecer a ausência de Deus. Deus deu ao homem a vida. E o que é a morte? A ausência da vida. Deus deu ao homem vida espiritual, relacionamento com ele. E o que é a morte espiritual? A ausência desse relacionamento. Deus deu ao homem a vida natural, o espírito do homem habitando no seu corpo. O que é a morte? A ausência do espírito do homem no corpo. Então, toda vez que você pensar no mal, depois que você conheceu Jesus, você sabe que Deus não tem nada a ver com isso. E por que na vida do crente acontecem algumas coisas? Porque em algumas áreas tem ausência de Deus. A gente associa pecado ao que a gente faz ao outro. Mas pecado não é só o que você faz ao outro. Pecado é também a ausência de Deus em alguma área da sua vida para você mesmo. Então, ansiedade, pecado. Por quê? Ausência de confiança. Eu, quando sofro mágoa, o que é? Ausência de perdão. Então, tudo que é ausência de Deus, pecado. Independente de ser para a vida do outro. Mas a gente ainda pensa na lei. Olho por olho, dente por dente. Eu fiz algo para alguém, eu vou colher algo porque eu fiz a alguém. Não, o que você faz a você mesmo também tem consequência. Porque todo lugar onde há ausência do princípio de Deus, eu tenho colheita de maldição. Por isso que eu tenho que perdoar independente do outro merecer. Por isso que eu tenho que amar independente do outro merecer. Por isso que eu tenho que honrar pai e mãe independente dele merecer. Porque quando eu não faço isso, tem a ausência de Deus naquela área. E naquela área eu vou colher. Porque Deus quer? Não, por causa da ausência dele. A impossibilidade dele agir. A ausência de honra impossibilitou Jesus de agir. Então, a ausência do princípio de Deus abre portas para que o diabo haja pela ausência de Deus naquela área da nossa vida. Então, por isso que a gente é responsável pelo que faz aos outros, mas pelo que faz a si mesmo. Se você não se perdoa, a ausência de falta de perdão a próprio é culpa, condenação. Então, precisamos entender que Deus não tem nada a ver com o mal. O mal é ausência. Foi Deus que amaldiçoou a terra? Não, foi o homem. Por quê? Por causa da ausência da obediência. A bênção que estava sobre o homem saiu. Deus tenta restituir depois isso através de Abraão. Mas Adão perdeu a bênção. Então, quando a gente entende isso, a gente vai entender um pouquinho. Volta lá para mim, para João 3. E a gente vai ler do início, porque a gente leu João 3,16. Para quem sabe que João 3,16 vem depois do 15, 14, 13, 12, 11. Só que na sua Bíblia tem umas divisões para estudo. Mas os textos devem ser lidos diretos. Amém? Para que você entenda o contexto. Então, em João 3,
Jesus está tendo uma conversa com um homem chamado Nicodemos, que reconhece Jesus como mestre, mas mesmo conhecendo todas as profecias, porque o Velho Testamento fala de Jesus o tempo todo como Messias, Nicodemos era um estudioso da palavra, ele sabia que aqueles sinais eram do Messias, mas ele só reconhecia Jesus como mestre. Então ele diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse, à noite, porque ele foi escondido. Amém? Como ele era um mestre, ele não poderia estar associado a Jesus, porque a ligação dele ia apontar que ele também estava considerando Jesus o Messias. Então ele vai à noite e diz: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E a isso respondeu Jesus, João 3,3. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o que Jesus está dizendo para ele? Eu não vou conseguir te explicar antes de você nascer de novo. Porque se você não nasceu de novo, você tem olhos naturais. E para entrar no reino, para ver o reino, você precisa ter olhos espirituais. E para ter olhos espirituais, você precisa nascer de novo. Então Jesus está falando que quem nasce de novo, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, vai ver o reino. Ver. Aí ele continua. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer outra segunda vez? Nicodemos estava olhando como? Olhos naturais. Respondeu Jesus, e não é a mesma resposta. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino, entrar no reino. Entrar é diferente de ver. Quando você nasce de novo, você começa a ver o reino. Eu nasci de novo e eu começo a ver. Eu começo a entender que tem o diabo, que é o inimigo das nossas almas. Eu começo a ver sinais, eu começo a ver testemunhos. Como eu sou um bebê, a minha oração é respondida mais rápido, porque criança, quando chora, a gente atende logo. Depois que cresce, a gente manda se virar sozinho às vezes. Amém? É natural. Você dava comida na boca do seu filho quando ele era pequenininho. Depois que ele cresce, você espera que ele coma sozinho. Amém? Então, o ver de novo é saber que existe um reino espiritual. Mas isso não significa que você já tem autoridade nele. Você tem autoridade no nome de Jesus por causa do nome. Mas você não tem autoridade dele ainda para expulsar demônios, para curar enfermos, etc. Embora o nome de Jesus já faça isso. Os discípulos, antes de nascer de novo, já usaram o nome de Jesus e já curaram os enfermos. Em nome de Jesus. Mas aqui ele está convidando a você a entrar no reino. E aí ele diz que você precisa o quê? Nascer da água e nascer do Espírito. O que significa isso? Batismo. Ser batizado na palavra, porque a água vai representar a palavra, e batizado no Espírito. O que é a palavra batismo? Imersão. Ser imerso, ser inserido, ser envolvido por algo. Quando eu me batizo nas águas, na igreja, eu vou imergir nas águas. Vou ser envolvido pelas águas. Quando eu recebo o Espírito Santo, eu vou sobre mim. Quando eu nasço de novo, dentro de mim. Quando eu recebo o batismo do Espírito Santo, sobre mim. Imersão. O Espírito Santo me envolve, me reveste, revestimento de poder. Então ele está dizendo que quando eu vou nascer de novo, eu vou ver. Mas quando eu for imerso na palavra e for imerso no Espírito, eu vou entrar no reino. Entrar é um lugar de autoridade. Entrar é um lugar onde eu não assisto, eu não sou plateia. Entrar é onde eu faço acontecer. Eu viro testemunhas de Cristo. Então são cores diferentes. Ele está explicando para Nicodemos. E ele diz, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire se eu te disser, mesmo você sendo um conhecedor da palavra, que você precisa nascer de novo. E aí ele continua lá no versículo 8, 9, 10, 11... Mas chega no 12, ele diz,
Se tratando de coisas terrenas, não me creis. Como crereis se eu for falar da celestial? Ou seja, Nicodemo, você já conhece a palavra, você sabe como seria o Messias, você já está vendo. Mas você está olhando com os olhos naturais. Como é que eu vou te explicar o que é espiritual se você não quer acreditar no que está vendo? Como é que eu vou chegar nessa profundidade se você não vai conseguir? Porque você tem que crer no Messias para poder nascer de novo. Então, o homem natural, como 1 Coríntios 2,14 diz, não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Quando você não era crente, tu achava que a gente era tudo maluco, né? Deixa eu te falar, tu estava certinho. Tudo doido. Por quê? Porque a gente não enxerga mais naturalmente. A gente enxerga sobrenatural. Então, no versículo 13, ele diz, ora, ninguém subiu ao céu. Lembra que a gente está falando de João 3,16? Já está no 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Então, agora, Jesus vai apresentar quem é o Filho do homem. E ele vai fazer uma referência para Nicodemos sobre algo que Nicodemos devia ter reconhecido. E aí ele vai começar a explicar quem é o Filho do homem. Vamos ver lá no Velho Testamento, na sombra, porque o Velho Testamento é sombra do Novo. Para haver uma sombra, o que eu preciso ter? Luz, um corpo e o reflexo, não é isso? Então, qual é a luz? A palavra. Quem é o corpo? Diga eu, o corpo de Cristo. Eles não viam a nós, eles não enxergavam a igreja. Então, por isso tinha uma sombra para eles. Eles não viam com nitidez o corpo. Eles viam a sombra. Eles entendiam o volume, mas não entendiam os detalhes. Porque numa sombra, você não tem como saber se um rato é pequeno ou grande. Porque dependendo da distância da luz, o rato vai ficar gigante na parede. Eu não tenho como saber a cor dos olhos. Eu não tenho como saber se está feliz ou triste. Porque a sombra só me dá uma ideia da silhueta. Era o que eles tinham, uma ideia de Deus em sombra. Deus faz, Deus é poderoso, Deus provê, Deus cura, Deus é minha bandeira. Eles tinham essa sombra. Mas eles não sabiam que Deus era bom. Porque não conheciam o seu caráter, porque eles só conheciam a sombra. E aí Jesus vai mostrar na sombra a revelação de quem ele é. E aí ele começa no 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. João 3, 14 e 15. Que modo é esse? E do mesmo modo, ele está dizendo para Nicodemos, que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado. Amém. Que modo é esse? Que modo que essa serpente foi levantada? Como essa serpente foi levantada? Jesus está dizendo, da mesma maneira que houve a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado. Vamos lá para Números, ver como é que essa serpente foi levantada? Números 21, versículo 4. Eles estavam no deserto e aquele povo murmurava. Digo, o povo murmurava. Murmuração é pecado só para o outro? Para você. O que é murmuração? Ausência de gratidão. Deus criou a murmuração, Deus criou a gratidão. E a ausência de gratidão? Pecado ou não? Vai ter consequência ou não? Ausência de gratidão. Cuidado. Cuidado. Gratidão não é reconhecimento. Reconhecimento é quando eu sei o que a pessoa fez e eu pago. Gratidão é quando eu sei o que a pessoa intentou fazer e eu fico grato. O pastor cuidou de mim no meu casamento, quando eu estava com problema. Eu reconheço isso e dou uma oferta para o pastor. Paguei. Mas agora o pastor estava num dia mal e me tratou mal. O reconhecimento esquece. A gratidão fala, ele me tratou mal hoje, mas eu lembro do que ele fez quando eu precisava. Eu conheço o coração dele, porque quando eu não tinha nada para oferecer, ele cuidou do meu casamento. Então eu vou relevar esse dia, porque eu sou grato.
Gratidão não é reconhecimento. Reconhecimento, o diabo rouba do teu coração facinho. E você se volta contra quem cuidou de você. Agora, gratidão, eu considero quem a pessoa é, não é o que ela fez. Reconhecer que Deus pode, o Velho Testamento reconhecia. Agora, ser grato pelo que ele pode e faz, pelo caráter dele, é você. Quando eu não sou grato, quando as coisas dão errado, eu questiono Deus. Porque é só reconhecimento. Ele me agradou, eu estou feliz. Ele não me agradou, eu estou triste. Isso é reconhecimento. Gratidão conhece o caráter de quem fez e é grato mesmo no dia do não. Quem aqui não conhece alguém que você faz, aí um dia você diz não e ele apaga tudo que você fez? Por quê? Porque não é grato, é reconhecimento. Geralmente ele paga, devolve. Agora, o grato, ele sabe que é impagável. Eu tenho um pai espiritual e um pai ministerial. Meu pai espiritual se chama pastor Marcos Honório, cheio de defeito. Mas pensa num homem que me deixa doido. Faz a minha agenda uma bagunça. Mas pensa que esse homem me tirou das trevas. Ele pode errar comigo? Pode. Porque eu sou tão grato que eu vou relevar. Eu tenho um pai ministerial, pastor Edmilson, que me treinou para o ministério. Da maneira dele, ele me treinou. Não é a minha maneira, é a maneira dele. Ele é um homem intuitivo, eu sou um homem sistemático. Mas eu olho para ele e vejo muitos defeitos. Mas eu sou tão grato que eu relevo todos eles. Agora, se for só reconhecimento, no primeiro defeito, eu largava. Então, esse povo aqui estava com ausência de gratidão e murmurando. Então, eles começaram a murmurar. Partiram pelo monte, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo, que era só reconhecia, não era grato, falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? O dia que não deu tudo certo. O ingrato, no dia que não deu tudo certo como ele queria, ele reclama. E a nossa alma tem fastio desse pão vivo. Então o Senhor mandou, porque lembra que eles estão na sombra, se veio o bem, foi Deus, se veio o mal, foi Deus. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Deus abençoou aquele povo, mas a murmuração, que é a ausência da gratidão, fez o quê? Que a bênção estivesse ausente. A Bíblia diz, no Velho Testamento, que Deus enviou. Nós, no Novo Testamento, entendemos que Deus não pôde impedir. Porque as serpentes abrasadoras não necessariamente viriam de Deus, embora Deus seja Deus de juízo. E aí as serpentes, diga comigo, as serpentes abrasadoras eram a maldição. Então chegou a maldição, que a gente sabe que não vem de Deus, mas a ausência da bênção promove maldição. A maldição chegou. Qual era a maldição? As serpentes abrasadoras. E aí veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, arrependimento. Provavelmente remorso primeiro, arrependimento depois. Porque temos falado contra o Senhor e contra ti, contra Deus e contra o ungido de Deus. Eu posso falar contra o ungido de Deus? Posso? Pode? Porque quando eu recebo o enviado, eu recebo quem enviou. Não é assim que Jesus falou? Aquele que recebe a quem eu enviei, recebe a mim. E aquele que me recebe, recebe o que me enviou. Quando eu falo contra o ungido de Deus, eu estou falando contra quem enviou. Quem enviou o ungido? Deus. Mas e Saul? Saul foi enviado por Deus. Errou? Errou. Davi falava dele? Não. Por quê? Porque reconhecia que ele era ungido e o acerto de conta dele era com Deus, não era com a gente. Amém? Diga para mim, eu não sou juiz de nenhum ungido. Deixa ele resolver com Deus. Eu posso não querer estar sobre a guarda dessa pessoa, porque quem escolhe pastor, quem escolhe denominação, é você. Você vai ficar aonde você entende que você está guardado. Mas não fale contra aquele que Deus enviou. E se ele roubar?
E se ele adulterar? E se ele errar? Ele e Deus. Eli era um bom sacerdote. Eli, que guardava a arca e deixava os filhos se prostituírem no templo. Eli deixava os filhos comerem a gordura de Deus. Ele era um mau sacerdote. Mas quem abençoou Ana para Ana ter o filho que queria? Eli. Mas Eli era digno? Não. Mas era enviado de quem? De Deus. Quando ela honrou Eli, ela recebeu de Deus. Porque independente da pessoa receber para a vida dela, ela é canal para a sua vida. Amém. Tem muito profeta pilantra por aí. Mas que se você honrar a posição, você recebe. Amém. Porque eu não ia falar sobre isso, não. Mas vou mudar. Se não der, depois eu falo. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Vem aqui, Samuel, rapidinho. Vem aqui, queridão. Vocês já ouviram falar da honra do pequenino, do justo e do profeta? Amém? Eu vou precisar que um fique pequenino aí. Isso. Fica de joelho, irmão. Pequenino. Isso. Ele é o pequenino. Samuel é o justo. E eu sou o profeta porque eu estou pregando. Quando você pregar, você vai ser o profeta. Amém? Me diz uma coisa. Quem tem acesso à parte mais alta? Então, tem mais chance de eu alcançar ali do que eles. Certo? Pronto. Então, a gente está falando de posição, não de caráter. Certo? E a Bíblia diz que quem honra o justo recebe o galardão do justo. Pensa que aqui tem uma biblioteca atrás de mim, vários livros na prateleira. Eu vou perder um tempo da ministração, mas eu vou falar isso que eu acho que é importante. Tem uma prateleira aqui de biblioteca, certo? Ele está lá embaixo. Samuel está no pé da escada. E eu estou no topo da escada. Diga, posição. Pronto. Você quer um livro lá de baixo. Qualquer um deles tem acesso. Certo? Porque está lá embaixo. Então, quando você honra o justo, que é quem está lado a lado com você, ele tem acesso aos mesmos livros que você. Então, o justo tem o galardão do justo, que é o degrau que ele acessa. Então, Samuel, pega um livro ali à direita, à esquerda, traz para mim, é o galardão do justo, é o companheirismo. Eu honro a vida dele porque ele está no mesmo nível que eu. E como ele está no mesmo nível que eu, a gente tem companheirismo, a gente tem acesso ao galardão do justo. O pequenino só tem acesso ao galardão menor. Então a Bíblia não diz para você honrar ele, a Bíblia diz para você cuidar dele. Porque se eu estou acima e não cuido dele, o que acontece? Eu desço. Porque aí Deus, quem não cuida, quem nega um copo d'água ao pequenino, perde o galardão. Desce da escada. Porque se você não é digno de estar na escada para cuidar do que está embaixo, você desce. Então eu não cuido para ser honrado, para ser galardoado. Eu cuido para não perder o que eu já tenho. Amém? Os pastores digam amém. Amém. Se eu não cuido, eu perco o degrau onde eu estou. Se eu cuido daquele que está lado a lado, que é o mais difícil, porque é o que você enxerga igual a você. Você vê os defeitos, está lado a lado, aí eu não honro ele. Eu deixo de ter o galardão do dia a dia, o galardão do justo, aquele companheirismo, aquela ajuda. Agora o profeta, os 5 dons ministeriais, independente do caráter, ele está numa posição mais alta. Vamos dizer que ele não é legal, mas ele está na posição. E você quer um livro lá de cima. Ele vai pegar? Ele vai pegar? Então me honra. Porque eu tenho acesso a coisas que você não tem. Então a honra ao outro é pelo que eu espero receber. Eu não vou ser interesseiro, mas eu vou entender que Deus colocou essas posições. Eli estava nessa posição. Era digno? Deixa ele aí que ele dançou pra caramba, ele estava vigoroso. É para ver se ele fica calmo. Eli era digno? Não. Mas em que posição ele estava? Sacerdócio. Ana era uma pequenina, precisava de uma bênção de Deus. Deus entregou a quem a bênção? A Eli indigno. Mas ele recebeu para ele? Não, ele recebeu para Ana. E ele com a vida dele, acertou com Deus, perdeu os 2 filhos.
Amém? Então, deixa o profeta ser julgado por quem enviou. Honra quem está do teu lado e cuida do menor. Amém? Fechou? Glória a Deus, obrigado. Oh, bem. Agora eu só tenho 11 minutos para fazer uma pregação toda. Vamos lá. Então veio o povo e disse: havemos pecado porque temos falado contra ti. Veio as sementes abrasadoras. E lá no versículo 8, quando Moisés orou pelo povo, disse o Senhor a Moisés: fazei uma o quê? Mas a serpente não era a maldição. E Deus está mandando fazer outra maldição. Não era da serpente que eu tinha que me livrar. E Deus está mandando fazer outra serpente. Deus manda fazer uma serpente abrasadora. Mas faz uma serpente abrasadora, põe numa haste, e será que todo mordido que a mirar, viverá. Amém? Faz uma serpente, igual a maldição. Põe numa haste, num madeiro. E toda aquela que vê, viverá. Todo aquela que vê, viverá. Se nascer de novo, vai ver. Fez Moisés uma serpente de bronze. Bronze, na tipologia bíblica, significa, assim como a prata, a redenção, o ouro, a divindade, a madeira de acácia, a indestrutibilidade, bronze representa juízo. Então Moisés fez uma serpente, que era maldição, mas fez de bronze, porque bronze representa juízo. E aí o que ele faz? Ele a pôs sobre a haste, diga comigo, madeiro. E se alguém fosse mordido por alguma serpente, ou seja, tocado pela maldição, se olhava, via para a de bronze, sarava. Então, tinha uma maldição, Deus mandou pegar a representação da maldição, pendurou no madeiro e disse: todo aquele que olhar para essa representação da maldição vai ser sarado, vai viver. Volta lá para Nicodemos, Jesus está dizendo: assim como a serpente de bronze foi no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Como que a serpente foi levantada? Ela se tornou maldição. Se pendurou no madeiro. E todo aquele que vê, ou seja, nascer de novo, será salvo. Então, Jesus veio para ser a nossa serpente de bronze. Juízo, aquilo que era maldição para nós, ausência de Deus, ele se fez maldito em nosso lugar. Gálatas 3:13. Ele se pendurou no madeiro com uma serpente de bronze. Ele se fez maldição em nosso lugar, para que todo aquele... Aí vem João 3,16. Agora vem João 3,16. Aí a gente vai para João 3,16. Aí eu vou falar. João 15, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira foi essa? Tornou o Filho dele maldição em nosso lugar. Pendurou no madeiro. Para que todo aquele que nele crê não pereça com a maldição, mas tenha o quê? Vida eterna. Esse versículo agora fez mais sentido para você? Todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então eu preciso ver a maldição, reconhecer que ele se fez maldito em nosso lugar. E aí, quando eu vejo, nasço de novo e olho para ele, eu sou salvo. Importa que todo aquele que nele crê não pereça. Diga comigo, a maldição não pode me tocar. Então, Jesus se compara a essa serpente. A gente já falou da sombra. E ele vai dizer para a gente: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo
fosse salvo. Jesus veio para você condenar o seu parente que bebe? Jesus veio para você condenar as pessoas que estão pecando no mundo? Não. Não é você que veio olhar o mundo. É o mundo que tem que olhar para você. Porque hoje você é corpo de Cristo. Então você hoje é a serpente de bronze. Aí você vai entender porque sem nada no bolso, os discípulos falam para aquele aleijado: ei, olha para mim. Olha para mim. Levanta e anda. Por quê? Porque entenderam que são serpentes de bronze nesse mundo. Entenderam que estão na haste. Entenderam que Jesus se fez maldito para que o mundo olhe para a gente e seja salvo. Não é para você olhar para o mundo e condenar. Não é para você olhar para o mundo e julgar, mas é para o mundo olhar para você e ser salvo. Como que o mundo vai olhar para você e ser salvo? Se você pegar a maldição, morrer para si mesmo, se pendurar no madeiro e falar: ei, olha para mim. A minha casa está destruída, minha família está destruída. Aí você vai dizer: bem feito, não quer ir para a igreja, vive bebendo, é isso que Jesus fez? Olha para mim, olha para a minha vida. Eu não bebo, eu vou para a igreja, eu conheço a palavra. Olha para mim, olha a minha família, olha para mim. Eu era maldito como você, mas bronze chegou, eu me fiz juízo. Olha para mim. Porque nós não vamos ganhar enfiando versículo em ninguém. Nós vamos ganhar pelo procedimento. Ei, olha para mim. Então se preocupa menos com o que o mundo faz, porque quem está no mundo tem que viver as regras do mundo. E se preocupa mais, atenta mais para a sua vida, se você tem sido serpente de bronze na sua família. Se você tem sido alguém que pode dizer: ei, olha para mim. Porque foi o que aqueles discípulos disseram: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Olha para mim. Olha para a minha vida. Olha para a minha família. Olha como eu procedo. Eu era doente e sou sarado. Eu era viciado e hoje sou livre. Eu era endividado e hoje eu tenho prosperidade. Olha para mim. Se preocupa menos em julgar o mundo. Cuidado com a internet. Cuidado com o julgamento de pastores. Ah, o pastor caiu. Sabe lá porque o pastor caiu? Muitas vezes por sua causa. Porque você não deixava ele orar para ele te atender toda vez que você precisava. E aí ele ficou fraco e caiu. Não julga. Jesus não veio julgar. Jesus veio ser maldito em nosso lugar e dizer: olha para mim, eu sou a serpente de bronze. Amém? Amém. Você veio a esse mundo para quê? Para amar. Você veio ao mundo para quê? Para ser a serpente de bronze. Você veio a esse mundo para quê? Para ver o reino, mas também para entrar nele. Você nasceu de novo para ver o reino, mas para você entrar no reino, você precisa ser imerso na palavra e no Espírito. E o que é ser imerso no Espírito? Mergulhar nele, perder o controle, falar uma língua que você não entende, virar doido, ser testemunha de Cristo, entrar no lugar e dizer: esse ambiente vai mudar porque eu cheguei. Entrar no lugar e dizer, no hospital, e dizer: além da pessoa que eu vim orar, outros serão curados. Por quê? Porque enquanto eu estou orando pelo que eu conheço, os outros estão olhando para mim. Então, a partir de agora, em vez de você julgar o mundo, você vai falar: ei, olha para mim. Amém? Fica de pé, o Ministério de Música pode me ajudar. Porque Deus amou o mundo. Deus não julgou o mundo. Deus deu juízo ao Filho dele. O juízo que era sobre você, Deus derramou sobre o Filho dele. Para quê? Para que você cresce nele, olhasse para a serpente e fosse salvo. Oh, glória! Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Eu sou Cristo nessa terra. Eu vou amar o mundo de tal maneira que me faço maldito no lugar dele. Como maldito?
Eu abro mão, eu como Jesus, abro mão para que o outro receba. Jesus se fez maldito em seu lugar. Você não vai viver maldição, porque a bênção está sobre você. Você é abençoado. Mas se tem alguma área da nossa vida onde Deus não está presente, se tem alguma área de ausência de Deus na sua vida, nesse lugar, você vai provar da ausência. Então, o que a gente faz? A gente se reorganiza. A gente cuida da nossa vida, para que as pessoas olhem e falem, e olhem e vejam, e você possa dizer, olha para mim. Eu era pobre, eu era falido, eu era viciado, eu era dependente, eu era sexualmente descontrolado, eu tinha muitas mazelas, mas Jesus se fez maldito em meu lugar. E hoje eu posso ser uma referência para você. Olha para mim. Não é a igreja julgando o mundo. É o mundo olhando para a gente e vendo que a serpente de bronze continua de pé. Amém? Glória a Deus. Ministério de Música, me ajuda com essa voz ungida. Em nome de Jesus. O diabo, quando vê essa fera, deve correr. Ô, glória. Amém. Você pode fechar os seus olhos, levantar as suas mãos o mais alto que você puder, como se tivesse um helicóptero jogando dólares aqui em cima agora, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem da onde? Do alto. Então ergue as mãos bem alto, o helicóptero está passando, as bênçãos estão sendo derramadas, a palavra foi pregada, o Espírito está aqui, a unção vai se manifestar. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, derrama sobre essa igreja a tua graça, a tua paz, a tua virtude. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou